Pantanal. 30% no Brasil, 20% na Bolívia e 10% no Paraguai. Apresenta uma extensão de cerca de 150 mil km² inseridos no território nacional brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estudos sobre os solos do Pantanal têm buscado compreender os processos de migração, dispersão e concentração de elementos químicos no seu perfil. Por meio de análise geoquímica do solo, diferentes ambientes evidenciaram a importância de se conhecer as propriedades pedológicas dos solos, pois as mesmas podem favorecer ou não o processo de erosão das margens do rio, bem como interferir no canal e conformação das margens. O solo do Pantanal é bastante diversificado, é um solo hidromórfico, ou seja, traz em sua composição características de um solo que passa por regimes de inundação. Outra característica é que, em sua maioria, são formados basicamente por sedimentos trazidos pelos rios que formam a planície pantaneira, ou seja, são bastante arenosos. Solos hidromórficos são solos com coloração escura, podendo ser preto ou marrom escuro em função da matéria orgânica que vai se acumulando, com topografia normalmente plana e presença de água. No bioma, é possível perceber todo o trabalho de deposição e de transporte de matéria que são bem característicos das planícies aluviais, ou seja, formações geológicas que se caracterizam por serem planas ou muito pouco inclinadas. Em geral, os solos do Pantanal podem ser considerados pouco férteis. Em função desse regime de inundação natural, intensifica a formação dos solos com bastante sódio e magnésio, em alguns casos, e baixa retenção de nutrientes devido a características mais arenosas. Em certo ponto, é possível considerar como solos salinos. Além dessa questão da estrutura ser bastante arenosa e com pouca capacidade de retenção de nutrientes, o pH é bastante ácido devido à matéria orgânica. A vegetação estabelecida no Pantanal está adaptada a esse tipo de solo. As espécies nativas do Pantanal têm sua estrutura e fisiologia, formas de driblar essa situação e saturação hídrica do solo e da baixa disponibilidade de nutrientes. Por essa característica majoritária de planície inundável e formação de solo oriundo de processos erosivos, conhecido como lixiviação, ou seja, a lavagem pela chuva da camada superficial do solo, a matéria orgânica se decompõe de forma lenta, o que torna o solo pouco fértil e com baixa aptidão agrícola. Um dos principais usos do solo na região do Pantanal é a agropecuária, em virtude da alta ocorrência de pastagens naturais, o que facilita o desenvolvimento da atividade. Em termos de agricultura, devido à formação do solo pouco férteis e ácidos, sua ocorrência é mais restrita e, em muitos casos, com a necessidade do uso de insumos químicos agrícolas, para aumentar o aporte de nutrientes no solo. Em menores proporções, nas áreas são utilizadas para agrícolas de subsistência da população local. Composto por muita matéria orgânica. É pouco permeável e argiloso, o que facilita as inundações. Pode ser chamado também de solo leve, que é um solo leve e granuloso, compondo sua maior parte de areia e também de argila. O solo é formado por fragmentos vindo de terrenos mais altos. O relevo do Pantanal é uma grande depressão, que o seu exterior está envolvido com a presença de chapadas, como a Chapada dos Guimarães ou a Serra do Mar. A Serra Pilheira é a camada formada pela decomposição dos restos vegetais e animais em decomposição por fungos e bactérias, como o humus, que é a matéria orgânica resultante da decomposição de animais e restos de plantas, que serve como adubo para a floresta. Esse solo sofre influência do período de seca, que é do mês de novembro até o mês de março, que são chamados de mata amarela. E também sofre influência do período de cheia, que é do mês de abril até o mês de setembro, que é a mata verde. No período de cheia, o solo traz os nutrientes através da lixiviação. Existe também as áreas de várzea, que é a região ao longo do rio que fica inundada com as cheias. E são áreas muito propícias a vegetações devido à fertilidade do solo. Há também as áreas que não ficam alagadas, que são os morros isolados. São como ilhas cobertas de vegetação e são usados pelos animais que fogem da subida dos rios, subida das águas e procuram por abrigo. Vegetação.
A flora, a vegetação ou fitofisionomia encontradas no Pantanal é constituída por plantas de cerrado, chaco e Mata Atlântica, ocorrendo pouco endemismo. Há também a mata de galeria, que fica ao redor dos rios. O tipo de floresta no Pantanal é a savana florestada, ou cerradão, que é mais fechada e também mais densa que a savana típica. Em período de seca, no Pantanal, se encontra uma fisionomia de cerrado. Existe também as áreas de campo, onde o solo fica exposto e acaba ficando arenoso, por causa do grande índice de radiação solar. O Pantanal tem uma das maiores biodiversidades de plantas aquáticas do mundo. Um exemplo é a Vitória régia, ou a camalote da meia-noite, ou também a aerênquima, que é um tecido vegetal que armazena ar, que possibilita as plantas a boiar na água. Outra também é a água-pé, que é uma planta que tem uma grande capacidade de absorver nutrientes e materiais pesados da água. A presença da planta evita problemas ecológicos, como a eutrofização e também o processo de bioacumulação. Uma das características mais específicas da planta, que também é importante ressaltar, são os estômatos, que são as glândulas sudoríparas da planta e são responsáveis por controlar a entrada e saída dos gases. O Pantanal é composto por estações, sendo elas de cheia, que ocorre de dezembro a março, vazante, que ocorre de abril a julho, seca, que ocorre de junho a outubro, e enchente, ocorrendo em novembro e dezembro. Durante a cheia, o Pantanal se torna um enorme alagado de pontilhado de capões de mato, que crescem e impede refúgio a muitos animais. Na vazante, a água da enchente começa a escoar, formando lagoas e baías que represam os peixes que subiram para a reprodução e não voltam a tempo para o rio principal, ficando presos, se tornam presas fáceis para aves pernaltas e para grandes garças ou pescadoras, além de jacarés e outros carnívoros que se aproveitam da fartura de alimento fácil. No período da seca, os solos apresentam uma espécie de areia composta por restos de animais e vegetais, o que lhes dá um pouco de fertilidade. Os tipos de solo encontrados nessa planície alagável são podzólicos, vermelhos amarelos, argissolos, litólicos, brunizens avermelhados e solos concrecionários. Durante a seca, o material que se decompõe no solo contribui para o enriquecimento da água de inundação durante a cheia. Quando as águas recuam, elas deixam rica camada de nutrientes no solo, que servirão de base para o surgimento de uma extensa vegetação. O período que chove bastante no Pantanal é o período da enchente, mas não o suficiente para alagar. Devido ao longo período de seca, demora um tempo para que o solo sature de água ao ponto de transbordar. De acordo com a Embrapa, os solos mais comuns na região são planossolos, plintossolos, espodossolos, gleissolos, vertissolos e neossolos. A maior parte desses solos desenvolveu-se de antigos sedimentos aluviais, os quais têm texturas diversas, desde os mais argilosos aos mais arenosos. Nas partes arenosas predominam os plintossolos diastróficos, os neossolos, quartzênicos e espodossolos. Em materiais mais argilosos aparecem solos com horizonte B de acúmulo de argila, principalmente planossolos nátricos, além de vertissolos, tais como seus similares no semiárido nordestino. Próximo ao curso dos rios maiores são mais comuns gleissolos e neossolos flúvicos. Clima no Pantanal. O clima do Pantanal ele é tropical, dividido em duas estações, inverno e verão. O inverno no Pantanal ele acontece de abril a setembro. Essa é a época mais seca do ano, onde se tem calor fraco durante o dia e quando o sol se põe as temperaturas caem. Então as noites são frias. Essa é a época
onde se tem belíssimas paisagens e atrai muitos turistas, tantos brasileiros como estrangeiros. As temperaturas elas variam entre 20 e 25 graus, o que contribui também para a economia do local, como passeio de barco, comércio e práticas agropecuárias. Porém, as secas provocam mortalidade elevada de peixes e pressionam também os animais exóticos e silvestres a se concentrarem nas proximidades de poças de águas e canais restantes na busca de alimento e água para dessedentação. Durante essa fase, as queimadas inadequadas e incêndios na região aumentam ainda mais o estresse do animal. Esse período ele favorece para o uso de diversas áreas de pastagens que são inundadas sazonalmente. Muitos produtores eles se beneficiam do abaixamento das águas para fazer o manejo desses animais. O verão no Pantanal ele ocorre de outubro a março. Esse é o período mais quente e úmido do ano. As temperaturas elas ficam elevadas, com média de 33 graus, e as chuvas são fortes e frequentes. Durante esse período, o turismo ele é limitado e a pesca é proibida entre novembro e fevereiro, pois coincide com a reprodução dos peixes. Na época das águas, as estradas de acesso são encobertas e tornam-se invisíveis na paisagem. Entretanto, o pantaneiro possui uma noção de espaço admirável. Apesar da semelhança entre os locais, orienta-se no campo, percebendo marcas com significados individuais, raramente perdendo o rumo, demonstrando estar adaptado à mutabilidade da paisagem. O clima ele é quente praticamente o ano inteiro e ele fica em torno de 24 graus durante o ano. E o índice pluviométrico do Pantanal é de 1.110 milímetros por ano. A umidade relativa do ar ela fica em torno de 50% no inverno e 75% no verão. A região do Pantanal, por ser situada em uma área central do continente, não há maritimidade, ou seja, não tem influência úmida proveniente do mar. Porém, as massas de ar frias são provenientes do Polo Sul, que chegam ao Pantanal, derrubando drasticamente a temperatura. Fauna do Pantanal. A fauna do Pantanal ela é bem diversificada. Ela tem em torno de 650 espécies de aves, 262 espécies de peixes, 1.100 espécies de borboletas e 80 espécies de mamíferos. E tem 50 também de répteis. O animal símbolo do Pantanal é o tuiuiu. O período reprodutivo dos tuiuius, eles coincide com o período de estiagem das águas, ou seja, quando o nível da água está baixando e os peixes ficam vulneráveis nas baías, servindo de alimentos para o casal e os filhotes, que aguardam nos ninhos, que podem chegar, em alguns casos, em até 3 metros de diâmetro. Uma vez que eles constroem esse ninho, eles sempre ficam naquele mesmo local, eles não mudam, eles só fazem a manutenção daquele ambiente. Constrói novos galhos, capins, plantas aquáticas, e a quantidade de ovos é de aproximadamente 4 ovos por ninho. Alguns animais do Pantanal são a onça-pintada, cachorro vinagre, veado campeiro, as lontras, o bicudo verdadeiro. Esses animais, a maioria já estão ameaçadas de extinção. A onça-pintada, por exemplo, ela está perdendo o espaço dela por conta das queimadas. Por conta das queimadas e a perda do seu habitat pelo aumento das cidades e também por desmatamento.
A onça, ela necessita de grandes áreas para sobreviver. E uma curiosidade é que a região que ela ainda tem onças pintadas é sinal que ela ainda está preservada. E elas ocupam em cerca de 22 a 150 quilômetros, onde o território de um macho se sobrepõe aos de duas ou mais fêmeas. Os machos e as fêmeas se encontram somente no período reprodutivo. A gestação são de 93 a 105 dias e nasce geralmente entre 1 e 2 filhotes. A mãe cuida deles até eles completarem cerca de 2 anos. Nesse período, ela ensina ele a caçar e a sobreviver. Quando esses animais não têm suas presas, eles podem se alimentar de animais domésticos. Conservação do Pantanal. O Pantanal tem uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com grande potencial cênico e rica biodiversidade. Com uma área de aproximada de 210 mil km², que a torna o menor bioma em extensão territorial do Brasil. O ecossistema mantém boa parte da sua cobertura vegetal nativa responsável, talvez, pela permanência de espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. São cerca de 3,5 mil espécies de plantas, 124 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves e 325 espécies de peixe. O bioma se destaca pela forte presença de comunidades tradicionais, como os povos indígenas e quilombolas, que no decorrer dos anos ajudaram a difundir a cultura pantaneira. Pequeno em extensão e tendo apenas 4,4% de território protegido legalmente com unidades de conservação. O Pantanal também tem sofrido com ações atrópicas, sobretudo com as atividades de agropecuária, além da inadequada ocupação irregular do solo. O extrativismo, a caça e a pesca predatória são encorajados pelo contrabando de peles e espécies raras. A fronteira com outros países sul-americanos aumenta os riscos no ecossistema. A hidrografia do Pantanal. Quando a hidrografia, fator essencial para o equilíbrio da fauna e flora na região, os principais rios formadores são o Cuiabá, São Lourenço, Piquiri, Taquari, Acuí, Daúna, Miranda, Apa, além do rio Paraguai, o de maior porte da localidade, formando extensas planícies inundadas. Todo o Pantanal faz parte da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Os principais rios do Pantanal, englobando cerca de 150 mil quilômetros de área em território brasileiro. O Rio Paraguai e seus efluentes São Lourenço, 670 km, Cuiabá, 650 km, ao norte Miranda, 490 km, Taquari, 480 km, Coxim, 280 sul, assim como rios de menor extensão, Nabileque, Uapá e Negro, formam a trama hidrográfica de todo o complexo pantaneiro. Principais rios e formação no Pantanal. Na época das cheias, em poucos dias o solo se encharca e não consegue mais absorver a água da chuva, que passa a encher os banhados, as lagoas e transbordar os leitos mais rasos dos rios, formando cursos de localização e volume variáveis, devido à baixa declividade da planície, no sentido norte-sul e leste-oeste. Estima-se que as águas que caem na cabeceira do rio Paraguai levam até 4 meses para atravessar todo o Pantanal. Esse comportamento natural de aumento periódico da rede hídrica do Pantanal, a baixa declividade da planície e dificuldade de encoamento das águas pelo encharcamento do solo são responsáveis pela inundação nas áreas mais baixas, o que
confere à região um aspecto de imenso mar interior. Somente os terrenos mais elevados e morros isolados sobressaem como verdadeiras ilhas com vegetação onde muitos animais se refugiam à procura de abrigo contra a subida das águas. O ar. A temperatura, atualmente alta, pode baixar rapidamente, ficando as mínimas próximas de 0 graus e as máximas a 40 graus, e até haver ocorrências de geadas. As médias anuais registradas em torno de 25 graus têm como mínima de 15 graus e máxima de 34. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% no inverno e 75% no verão. Apesar de algumas ocorrências abruptas de temperatura de forma geral, as temperaturas mais ameadas favorecem as atividades turísticas locais, como os passeios de barco que mageiam belíssimas paisagens.